No vídeo de hoje eu quero te apresentar aqui as tintas Later Pro. Essa é uma nova tinta que está sendo lançada e vai no mercado para quem está querendo customizar tênis, sneakers ou até mesmo bolsas, tudo relacionado a couro. Com essa tinta você vai conseguir fazer seus trabalhos de forma incrível e hoje eu quero te apresentar um pouquinho do potencial dessa tinta para você usar no seu dia a dia. Como você pode ver, essa tinta tem inúmeras cores disponíveis para você utilizar e conseguir fazer seus trabalhos com maior qualidade e acabamento final. Além das tintas já disponíveis, você também vai ter aqui específico para você preparar cores complementares. Esse daqui são composição que a própria empresa disponibiliza para você utilizar. Agora eu vou te mostrar alguns dos produtos que eu já tenho disponível aqui para poder depois fazer alguns testes complementares. Como você pode ver, nós temos aqui o Pro Reticulante, que é o catalisador. Essa é uma tinta à base de água, mas ela necessita de catalisador para a gente poder fazer aí uma aplicação e conseguir durabilidade. Temos também o verniz brilho, que esse é um verniz com acabamento mais brilhoso, e também temos aqui o primer. Esse daqui é o primer utilizado para você poder aumentar a fixação, garantindo que a sua tinta não vai descascar após você terminar ali o seu trabalho. Tem também o verniz fosco. Esse verniz é bem legal de usar e igualmente o verniz brilhante. Ambos têm um bom acabamento e proporcionam um resultado. Essas são algumas das cores que eu tenho aqui disponível. A empresa também disponibiliza outras cores para você utilizar aí nos seus... Nessa aula aqui eu quero te apresentar o processo de customização dessa Crocs. Esse é um chinelo de borracha específico, muito usado aí, e essa tinta tem uma promessa de que ela serve para a gente estar fazendo trabalhos em borracha. E esse vai ser o nosso teste, que é testar para ver se ela tem uma boa fixação. Para começar, eu vou iniciar aqui aplicando um primer no meu chinelo, no meu Crocs, né, para garantir que a tinta vai ter uma boa fixação. É muito importante que você faça a limpeza do seu Crocs, tênis, enfim, qualquer superfície que você for pintar, seja couro ou borracha, é muito importante que você faça a limpeza aplicando ali uma acetona antes. Para esse teste, eu simplesmente peguei o meu Crocs, passei um pano superficialmente para dar uma limpada e apliquei o primer, como você está vendo. Assim eu consigo verificar qual é o limite de fixação dessa tinta. É claro que pode sim acontecer de descascar, mas o meu intuito é esse daqui, entender quais são os limites que essa tinta vai me proporcionar na fixação. Aqui nós vamos testar a fixação na superfície e entender os limites que ela proporciona nesse trabalho. Como você pode ver, eu tenho um Crocs preto e um outro rosa. Eu já apliquei essa tinta antes, então com base no teste que eu fiz, eu já entendi como utilizá-la, quais os limites e a flexibilidade que essa tinta tem. E nesse Crocs rosa eu já fiz a pintura, invernizei e agora eu vou repintá-lo para ver se é possível a gente fazer uma repintura garantindo o mesmo acabamento que a gente vai, como se fosse a primeira pintura normal. Então uma repintura, às vezes a gente não tem essa flexibilidade, o que pode trazer problemas. E eu também já lavei esse Crocs rosa imperfeito. Agora, para começar a nossa pintura, eu vou utilizar aqui uma tinta preta. Eu vou deixar esse Crocs 100% preto. Vou aplicar um verniz brilhante, eu não vou aplicar um verniz fosco. Eu quero ver como fica o verniz brilhante. E também vou utilizar ali o catalisador, porque essa tinta ela precisa de catalisador para garantir a fixação, seja com o aerógrafo da One Tools em mãos. Vamos começar aqui fazendo a colocação da tinta. Vou colocar também o catalisador. É simplesmente uma gota. A embalagem fala que precisamos usar apenas 1 ml, dependendo da quantidade de tinta, 1 ml, 1%, né, da quantidade. Como é aerógrafo, a quantidade é muito pequena, para a gente não perder muito tempo, uma gota já vai ser o suficiente para a gente poder fazer a catálise dessa tinta. E também eu vou diluir essa tinta aqui um pouco com limpa-vidro para a gente entender os limites e a fixação. Essa tinta é uma tinta à base de água, então por ser a base de água, diluir ela com limpa-vidro não vai ter nenhum tipo de problema. Agora sim, com a tinta minha em mãos, vamos começar o processo de aplicação. Para esse processo é muito importante que você se atente e eu recomendo que você utilize um aerógrafo de 0,5 milímetros. Com base nos testes que eu fiz aqui, infelizmente essa tinta ela acaba ficando um pouquinho mais difícil de projetar em aerógrafos de bico menor. Isso porque ela tem uma consistência um pouco mais grossa e se a gente acaba diluindo muito essa tinta, ela acaba não tendo a cobertura necessária que a gente precisa para o nosso projeto. Mas para você não ter esse problema, o que eu recomendo é aumenta a pressão no seu compressor entre 30 a 35
0.5 PSI e utiliza um aerógrafo de bico 0.5. Se você fizer apenas trabalhos de pintura uniforme, igual eu estou fazendo nesse processo, você pode utilizar uma pistola de pintura que vai ser muito melhor e o seu acabamento vai ser ainda melhor e não vai precisar de você ter que fazer múltiplas camadas. Então assim você vai conseguir, além de acabar a pintura bem mais rápido, você vai conseguir ter ali uma qualidade muito melhor no seu projeto. Então utilize esse processo. Eu estou usando nesse trabalho o aerógrafo da One Tools de bico 0.5 e o mini compressor da One Tools. Com base nos testes anteriores desse Crocs que eu fiz anteriormente, sem gravar, sem nada, só para entender como funciona a tinta, eu tive alguns problemas na utilização desse mini compressor, porque a pressão que ele gera não é o suficiente para que eu consiga pulverizar a tinta sem perder a pressão. Então, como essa tinta é um pouco mais viscosa, se você estiver usando um mini compressor, dilua essa tinta um pouquinho mais e vai pintando aos poucos para você não perder a qualidade ali no seu acabamento. E seguindo esse processo, você vai conseguir um resultado final bem legal. Mesmo usando aqui uma tinta escura sobre uma superfície escura, é muito importante você aplicar entre 2 e 3 camadas, dependendo se você estiver usando um aerógrafo. Se você usar a pistola, você não vai precisar de tantas camadas assim. Mas é muito importante você aplicar uma camada, aplicar um soprador térmico ou um secador de cabelo para você acelerar a secagem e depois aplicar mais outras camadas. Assim, você vai ter a garantia de que o acabamento do seu trabalho vai ser perfeito e impecável. Lembrando que esse Crocs aqui eu não lavei anteriormente, então nós vamos fazer o teste depois para ver como que ele vai reagir essa pintura à base da água. Agora sim, agora eu vou começar a aplicar aqui a cor preta no meu outro Crocs, naquele rosa que eu já pintei anteriormente. Esse Crocs, como eu pintei anteriormente, eu quero entender quais os limites que a gente vai ter para poder fazer a repintura, se vai acontecer de descascar ao realizar a lavagem. É claro que esse Crocs faz mais ou menos 7 dias que eu pintei, então pode sim acontecer da gente ter algum local que vai descascar, justamente porque eu não lavei esse Crocs, por não ter oleosidade, gordura, impurezas na superfície que acabou fixando junto com o primer. Então, para isso não acontecer, é sempre muito importante que você, na preparação do seu Crocs ou dos seus tênis, bolsas, enfim, tudo que você for pintar com essa tinta, é muito importante que você faça a preparação aplicando uma acetona, depois você vem e aplique o primer para você garantir que a sua superfície está 100% limpa. Nesse caso aqui eu não fiz isso, apenas passei um paninho superficialmente para tirar um pouco da impureza e apliquei o primer logo em seguida. Então nesse caso aqui, como é esse teste, eu quero entender os limites que eu tenho e como essa tinta e o primer vai reagir com base nas impurezas, nas sujeira que vai ter na superfície. Eu quero ver o tanto que pode acontecer de descascar depois, quando o trabalho estiver 100% finalizado e eu for fazer uma lavagem um pouco mais agressiva. E eu vou mostrar nesse vídeo para você entender como que esse processo, se você não tomar cuidado, ele pode impactar no resultado final do seu trabalho. Então é muito importante você seguir esse processo. Aplica lá a acetona, depois de você ter feito a acetona, você vem aplicando o seu primer e por fim você segue esse processo que a gente está fazendo, que é realizar. Agora, para finalizar, eu quero entender um pouco mais da flexibilidade aqui dessa tinta utilizando no pincel. Tem algumas partes ali no canto do Crocs que, devido ter uma sobreposição de borracha, acabou ao pintar com aerógrafo, acabou não dando para pintar corretamente. Então agora eu vou pegar o pincel ali e vou começar a aplicar nessas regiões mais localizadas e assim garantir que o meu Crocs vai estar 100% pintado. E depois de um certo tempo eu percebi que eu preciso, nesse caso você não precisa diluir. Se você for utilizar o pincel para fazer os seus trabalhos, você não precisa diluir. No meu caso ali eu acabei aplicando uma gotinha de diluente, que é o meu limpa-vidro, para deixar a tinta um pouquinho mais homogênea e flexível. E com isso eu tive que aplicar ali entre mais ou menos 2, 3 camadas para ter uma cobertura 100%. Isso nós estamos falando de uma tinta preta, mas se você for utilizar uma tinta branca, amarela ou cores mais claras, talvez você tenha que usar um pouquinho mais de camadas para garantir que a sua cobertura seja 100%. Nesse caso aqui, eu tive uma cobertura ali entre 2 e 3 camadas e ficou um acabamento bem legal. Essa tinta foi bem legal porque ela não deixa marcas do pincel depois de seca, e isso é muito bom para a gente fazer aí um trabalho impecável para os nossos clientes. Então, seguindo esse processo, você já vai ter uma noção de como é fácil utilizar essa tinta, utilizando o pincel e também utilizando ali em regiões bem pontuais. Depois que você fez a aplicação da tinta, ela secou totalmente 100%. Agora
agora sim, nós vamos começar a aplicação do verniz no nosso Crocs. Esse é um verniz brilhante, ele é muito legal, eu acabei gostando bastante desse verniz. Ele não deixa um aspecto acetinado, ele fica um pouquinho mais acima, um brilho um pouquinho mais intenso. Então, dependendo do tipo de trabalho que você for fazer, eu não recomendaria você usar esse, eu recomendaria você usar o fosco. Qual a finalidade do verniz brilhante e do fosco? O fosco eu gosto de usar para trabalhos onde você tem um personagem, um desenho mais trabalhado, algo muito mais enfatizado. O verniz brilhante eu gosto de usar para quando é logos ou trabalhos empresariais, onde você precisa de uma marcação e teoricamente chama um pouco mais de atenção. E esse brilho, ele acaba enfatizando bem mais ali no acabamento do seu trabalho. O fosco não, o fosco ele deixa um pouquinho mais imperceptível e o trabalho ele acaba se destacando um pouquinho menos, mas por isso que eu gosto de indicar você utilizar nos trabalhos. E aqui você pode ver o resultado final do nosso trabalho. Esse é o acabamento que fica depois dele 100% seco e finalizado. Agora nós vamos começar aqui fazendo a lavagem Crocs. Eu já preparei detergente neutro e vou usar uma buchinha, o lado mais áspero. Quais os limites de fixação que nós vamos ter aqui? Então esse processo ele é bem simples de fazer. Eu gosto de fazer esses testes justamente para entender os limites e quais são os problemas que pode acontecer depois que eu acabei utilizando sem preparo, sem nada, apenas aplicando a tinta na superfície e entender qual é o grau de fixação. Como você pode ver, acabou descascando um pouquinho na frente, isso porque eu não tinha lavado anteriormente, mas a fixação do restante foi muito boa. Esse outro Crocs aqui que eu tinha já aplicado anteriormente, para a gente entender qual o grau de fixação quando a gente não, e também para a gente entender se ele tem uma boa fixação, a gente reaplicando uma pintura após ter feito uma pintura por baixo anteriormente. Se essa tinta ela vem reagir com o que já está no Crocs ou na superfície que você está pintando. Logicamente você já consegue ver que teve um pouco de descascou ali, essa tinta soltou um pouco na parte da onde tem ali um atrito, e isso faz com que o nosso Crocs teve ali um acabamento um pouquinho ficou um pouquinho abaixo da qualidade. E isso você já consegue entender como são os limites dessa tinta para você fazer os seus trabalhos. Agora você consegue ter uma noção do resultado final que ficou após a lavagem. Você pode comparar com o resultado anterior antes da gente lavar e assim entender um pouquinho dos limites que a gente tem aplicando essa tinta sem preparo nenhum. Anteriormente, quando eu fiz o preparo dessa tinta, o acabamento ficou perfeito, não descascou, mas é preciso você aplicar essa tinta fazendo o procedimento correto de preparação, que é a acetona e depois o primer logo em seguida, para você não ter margem de acabar tendo algum tipo de contato de oleosidade ou impureza na superfície. Com esse procedimento você já vai ter uma noção da qualidade que essa tinta vai proporcionar nos seus trabalhos. E agora eu quero falar um pouquinho mais sobre as vantagens e as desvantagens dessa tinta. Um dos pontos bem interessantes que eu gostei dessa tinta é a fórmula que eles prepararam para a gente poder criar outras cores utilizando as cores mais básicas. Com essas fórmulas a gente vai conseguir para a gente utilizar para diversos outros trabalhos, e esse é um dos pontos positivos. Pelo que eu coloquei e analisei aqui a minha tabelinha que eu tenho aqui, que eles me mandaram, que é o catálogo, eu encontrei 9, porém pode ser que tenha muito mais e acabou não vindo, mas com essas 9 fórmulas você já vai ter ali uma quantidade de cores incríveis para você utilizar aí para diversos trabalhos. Um outro ponto também é a gama abrangente de cores. Aqui eu não tenho todas as cores, mas com essas cores que eu tenho já dá para me fazer uma variedade de trabalhos com muito mais facilidade e objetividade. Mais um outro ponto bem interessante é que eles me mandaram uma tabela de cores bem legal, já pintada no couro, para mim saber qual é a cor final que eu preciso usar para poder fazer um trabalho que necessite de uma cor específica. Então, com essa paleta de cores, você vai conseguir ali ter uma noção em tempo real para você entender qual é a cor que você precisa para determinada situação. E com essa tabela de cor fica muito mais fácil as cores e recomprar as que você mais utiliza aí sem ter variação no tom. Essas são as vantagens que eu identifiquei aqui fazendo esse trabalho. Vamos explicar um pouquinho mais agora sobre uns pontos de desvantagem que eu acabei encontrando ao utilizar essa tinta. É claro que isso vai depender de trabalho para trabalho, mas é apenas uma análise onde eu não utilizo apenas essa tinta para fazer trabalhos de cores chapadas. Eu trabalho utilizando essas tintas para fazer mais detalhados, onde precisa de uma atenção e de uma performance
performance um pouquinho mais ágil. E eu vou te explicar agora um pouquinho das desvantagens que eu identifiquei ao utilizar essa tinta. A primeira desvantagem é que ela tem um pouquinho baixa cobertura ao pintar com o pincel, que significa que eu vou precisar aplicar várias camadas para essa tinta acabar cobrindo 100%. Um outro ponto também que eu acabei não achando vantajoso é o sistálise. Toda vez que eu ia pintar, eu acabava esquecendo se eu já tinha catalisado a tinta ou não. E esse é um problema que pode acontecer se você trabalha com cores variadas. E isso acaba influenciando também na quantidade de tinta que você vai usar para determinado trabalho. Que significa que se você catalisar 50 ml de tinta, você simplesmente perdeu se sobrar essa tinta. Esse é um ponto que eu achei um pouquinho complicado de utilizar, principalmente para quem faz desenhos, trabalhos muito mais detalhados e precisa de uma agilidade ali para poder fazer as suas pinturas. E com base nesse sistema de catálise, eu apenas recomendo para quem quer fazer uma pintura uniforme, que vai preparar a tinta na quantidade certa e vai aplicar na superfície no local certo e exato, daquela cor, sem ter variações e sem ter que ficar trocando de tinta. E para finalizar aqui, um outro ponto que eu achei um pouquinho negativo, mas dependendo da situação que você for utilizar essa tinta, ela pode se tornar um ponto positivo, que é o que? É a utilização do primer. Em algumas situações, para quem faz trabalhos em couro, a maior parte das tintas que temos disponíveis no mercado não necessita de primer na superfície. E isso faz com que quando a gente utilize um produto a mais durante o nosso processo, a gente acaba dedicando um tempo ainda maior para poder executar o nosso trabalho. E esse ponto, para quem faz trabalhos em couro apenas, não acho que é um ponto vantajoso. É claro que se essa tinta, eu não fiz os testes ainda, mas se essa tinta tiver uma boa fixação sem a utilização do primer, aí sim você pode mandar bala sem problema, que essa tinta é muito legal para quem está querendo fazer trabalhos com um acabamento bem legal e utilizando uma tinta à base de água. No meu caso aqui, a utilização do primer é um ponto positivo se caso você for fazer trabalhos onde você vai fazer ali a pintura da entressola ou superfícies que tem acessórios emborrachados, onde você precisa de uma fixação e não pode descascar, trazendo ali problemas no seu acabamento do seu trabalho. Então, esse primer ele vira um ponto positivo se você pinta muito entressola ou superfícies de borracha, como foi esse tutorial que eu fiz aqui pintando esse Crocs. É claro que, dependendo do tipo de trabalho que você fizer, se for apenas uma pintura uniforme, aí sim você pode aplicar o primer na superfície completa e vir fazendo ali o seu trabalho utilizando a tinta, que você não vai ter problema de... Agora sim, você acompanhou aqui um pouco do processo de utilização das tintas Later Pro. Essas tintas, elas são bem legais, com base nas... Você entendeu um pouco das vantagens, um pouco das desvantagens, viu o processo de utilização dessa tinta. Espero que ela tenha te ajudado a entender um pouco das vantagens para você utilizar no seu dia a dia e também saber se essa desvantagens influencia no seu acabamento ou na performance que você vai vir aí utilizar para fazer os seus trabalhos. Caso você tenha alguma dúvida, queira entender um pouquinho mais como essas tintas funcionam, entender outros aspectos dessa tinta, me deixa nos comentários do vídeo que eu vou ter o maior prazer em te ajudar e outros vídeos complementares aí. Eu não parei de testar essas tintas, eu vou continuar testando. Esse é apenas o primeiro review que eu venho trazendo aqui e no futuro eu vou trazer um review um pouquinho mais completo, onde a gente vai fazer trabalhos e que precisa de um processo de pintura mais exigente. Esse daqui foi apenas um processo de pintura simples para a gente entender e ver como durante determinadas situações. E com base nisso, eu tenho certeza que já vai dar para você entender se essa tinta é para você ou não. Caso você queira conhecer mais sobre as cores disponíveis, como você faz para comprar, eu vou deixar o link do site oficial aqui na descrição do vídeo. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a nossa próxima aula.